Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Aleluia. Amém. Capítulo 1. Eu vou precisar de água, tá, Lê? Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Vamos ler do 15 ao 17. Amém? Efésios capítulo 1, do 15 ao 17 diz assim: Pelo que ouvindo também a fé que entre vós há no Senhor, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, trazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo. Eu vou ler o 17 de novo. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu sei que há um propósito para o qual ela foi liberada nesta manhã. Eu peço que esse propósito atinja as nossas vidas. Fala com poder e autoridade no nosso coração. Nos dá um coração inclinado a te ouvir e a te obedecer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Tudo bem, a gente está num ambiente controlado, irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é o conhecimento do santo. Amém? É importante a gente entender, irmãos, que eu não sei como... A gente sempre vem para o culto, hoje é o primeiro dia da semana, entenda isso. Não é segunda-feira. Porque o que a gente faz? A gente tem uma semana difícil, vem para o culto e pede para Deus abençoar o que foi difícil. Mas, irmãos, o que passou, passou. Nós temos uma semana nova que se inicia hoje. Amém? Então, se foi bom ou foi ruim, seja o que for, passou. Virou a semana, virou o disco. Amém? Então nós estamos aqui para receber o novo de Deus para nossas vidas. Então, Juliano, eu trouxe uma semana ruim para Deus abençoar. Não, Ele tem uma semana nova para a gente. Amém? Coisas boas vão acontecer nesse dia, né? No meio da sua família. Tem todo um ano para a gente viver na presença de Deus. É importante a gente descansar nisso, crer nisso. Amém? Se você não entender isso, toda semana você chega no culto querendo trazer a semana para Deus. Amém? Por que você tem que orar de manhã quando você acorda? Para que o seu dia seja bom. O judeu, ele levanta de manhã, ele agradece pela noite de descanso, ele agradece pelo dia que Deus preparou para ele. Então a única gratidão que ele tem é pelo dia pela noite que ele já descansou. Porque naquela noite de descanso Deus guardou ele. Então nessa noite que você descansou, Deus te guardou. Deus te cercou de proteção. Amém? E aí nós temos que agradecer pelo dia que vamos viver, porque Ele tem um dia bom para nós. Amém? É interessante que o versículo 19 nós não lemos, daqui a pouco a gente vai ler mais. Ele fala que nós cremos em Deus pela operação do seu grande poder. Então assim, você pode conhecer a Deus pelo poder dele. Através de uma cura, você vem num ambiente de culto, sente a presença de Deus. Isso é o poder, é a glória dele se manifestando. Mas nós não vivemos, nós não conhecemos Deus na sua profundidade pelo seu poder. É impossível. Irmãos, tem pessoa que é curada de câncer. Tem pessoa que tem liberação financeira milagrosa de Deus. E ela ainda assim não se converte.
Eu costumo dizer que a vida é difícil. Alguém já percebeu que a vida é difícil? Viver é difícil, né? E no meio das dificuldades da vida nós temos duas decisões a tomar. Ou eu vou ficar amargo com as dificuldades, ou eu vou me tornar cristão, filho de Deus. Eu só tenho duas alternativas. Eu lembro que quando meu pai faleceu, eu estava no Japão. Irmãos, foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi. Meus pais mudaram de Sorocaba por um problema na família, que tinha que ser resolvido. Terrível. E eu lá sem poder fazer nada. Meu irmão mais velho longe. E aqui eles vivendo muita aflição. Eles mudam para lá, começam a viver um momento de paz. 9 meses depois meu pai falece. Irmãos, aquilo foi muito forte na minha vida, porque eu estava pastoreando uma igreja, cuidando de um povo, batizando gente, e aí de repente meu pai morre. Eu conversei com ele na quarta, na quinta ele passou mal, na sexta ele piorou, no sábado ele morreu. Então às vezes a gente vive momentos difíceis fazendo as coisas para Deus. Aí qual a decisão que eu tive que tomar? Eu fui orar, Deus falou assim para mim, Ele falou: você tem uma decisão a tomar. Ou você vai viver chorando pelo pai que você perdeu, ou você vai ser grato pelo tempo que você teve com ele. Deus falou muito forte isso no meu coração. E Ele falou: o que você vai decidir? Porque isso vai mudar o seu ministério. E eu decidi, irmãos, com muita dificuldade, eu decidi ser grato a Deus pelos anos que eu tive com meu pai. Tem gente que não consegue isso e fica amarga com a dificuldade da vida. Então é uma decisão sua. O que você vai ser nesse ano? Se você vai ser grato por tudo que você viveu, ou você vai se tornar amargo. Isso é uma decisão nossa. Você entende isso? Então tem gente que vive experiências poderosas com Deus e não se rende ao Deus do poder. Irmãos, o diabo todo dia tem um enfrentamento com o poder de Deus. Todo dia. Você entende isso? E ainda ele não se converte. Então não é o poder de Deus que converte, é a liberação que eu dou do meu coração para o amor de Deus. Porque no meio do poder de Deus manifesta o amor de Deus. Porque o caráter de Deus se manifesta por completo. Quando Ele cura uma pessoa de uma doença terminal, ou quando Ele leva essa pessoa, não importa, ali Ele manifestou todo o caráter dele. Nós é que manifestamos muitas vezes o nosso egoísmo, porque a gente sempre quer mais, né? Eu queria o meu pai mais comigo. Irmãos, isso é tão forte que assistir jogo do Corinthians perdeu a graça para mim. Apesar de não ser tão engraçado assim para os corintianos hoje em dia, né? Para alguns é engraçado, né, o jogo do Corinthians hoje, né? É quase um stand-up aquilo ali, né? Você nunca sabe o que vai acontecer, irmão. Mas a maior probabilidade é que haja uma derrota do Corinthians. Mas era prazeroso assistir jornal. Eu assistia jornal para conversar com meu pai 2 vezes na semana. Sabe quando isso perde a graça? Mas no meio da manifestação do poder, mesmo que esse poder fosse para recolher o meu pai e levar para junto dele, ali houve a manifestação do amor de Deus. E o meu egoísmo não trouxe o meu pai de volta. Você entende isso? Então o que passou, eu tenho que saber lidar com isso, com essas dores, com essas perdas, para eu entender quem eu sou em Deus. Porque sendo filho de Deus, eu vou ter uma vida com Ele pela eternidade. Você entende isso? Então não busque, nunca busque, irmãos, isso é perigoso. Preste atenção nisso. Nunca busque Deus pelo poder dele. Porque o dia que o poder de Deus não se manifestar do jeito que você quer, você vai frustrar. Você está entendendo isso? Você pode se frustrar com essa manifestação, ou com a falta dela. Isso é sério. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Irmãos, é uma decisão nossa o
que eu vou fazer? Se eu vou buscar, porque buscar de todo o coração, sincero, você está buscando o poder, você está buscando o favor, você está buscando o socorro, mas você está buscando conhecê-lo. Irmão, sabe por que eu casei com a Susan? Eu não casei por causa do sexo. Porque às vezes um casal, um homem casa com uma mulher pensando no sexo e dentro do casamento ele frustra. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu casei porque eu queria conhecer mais ela, constituir uma família, ali estabelecer o propósito de Deus. E conhecer a Deus também é nesse nível. Não é apenas para ver o poder, sentir um arrepio. O ar-condicionado gera arrepio. Você está entendendo? É muito mais do que isso. É algo que nos torna um com Ele. O apóstolo Paulo fala que quando nós nos rendemos a Cristo, o nosso espírito se torna um com Ele. A carta aos Coríntios fala isso. Imagine, você se rendeu a Ele, o seu espírito se tornou um com Ele. E aí sabe o que acontece? Nós começamos a conhecê-lo. O apóstolo Paulo fala, ele fala, olha, eu oro. Imagina a oração do apóstolo Paulo. Ele fala assim, eu oro para que você seja cheio do poder de Deus. Não. Eu oro para que você veja a manifestação da sua glória. Não. Ele fala, eu oro para que você conheça Ele. Eu oro para que você conheça cada vez mais Ele. Sabe o que nós precisamos? O que o mundo precisa nesses dias? Conhecer Ele. É isso que o mundo precisa. Há 3 níveis de entendimentos básicos no mundo natural: do que é necessário, do que é importante e do que é essencial. A vida natural, ela tem um nível de entendimento do que é essencial, isso todo ser humano, do que é do seu interesse e do que é necessário. O do que é necessário, os animais, qualquer animal, quem é que tem animal de estimação? Um animal de estimação, ele tem um entendimento do que é necessário. Por que um animal caça? Porque é necessário para ele comer. Ele não sabe que se ele trabalhar, juntar o salário, ele faz uma compra no mercado. Ele não tem movimentação cognitiva, ele não tem inteligência. Ele não percebe as coisas, ele não organiza as coisas. Até uma planta, ela é impelida a beber água. A raiz dela, irmãos, de uma planta, se ela nasce na terra, ela vai crescendo buscando água. Se não é uma planta de raiz profunda, ela vai morrer, mas ela morre procurando água. O instinto da planta, você entende isso? Isso é por impulso. Então até um ser, eu coloquei uma palavra aqui que não existe, descerebrado, sem cérebro, para você gravar. Ele age por instinto. Nós temos as plantas aqui, irmãos, sabe? Tá aqui, ela age por instinto, ela ainda age por instinto. A natureza age por instinto. Então é importante a gente entender isso. Qual é a minha manifestação? Só pelo que é necessário? Eu faço as coisas porque é necessário para mim? Eu estou agindo só por instinto. Tem pessoa que age por interesse. Ou há uma manifestação de entendimento naquilo que é interesse. Só que o interesse, ele é algo relativo. Por exemplo, o que é interessante para mim, o que eu acho que é interessante para mim, pode não ter interesse nenhum para você. O que é necessário para mim, às vezes não é necessário para você. Por exemplo, a mulher, ela acha importante às vezes no que ela fala para o marido. E ela está lá conversando, falando um monte de coisa. E o marido não vê
menor interesse naquilo que ela está falando. Alguma mulher já se viu nessa situação aqui? Tá falando e o cara tá lá em Nárnia. O marido acha importante jogar bola, a esposa não vê menor importância naquilo. A mulher acha mais importante consertar uma torneira encapetada que fica pingando a noite inteira. Porque, irmãos, coisa quebrada é só na casa de ímpio. Na casa de crente não tem nada para consertar. Não é possível um marido crente não consertar, né? Ele teve a revelação, né? Esses dias a Susan falou, a gente colocou a caixinha do medidor de água lá, e a gente só travou ela no lugar. E esses dias ela falou: quando será que o Espírito vai conduzir você a concluir essa obra, né? Quando será, né? Então nós podemos nos relacionar por necessidade e interesse, irmãos. Casa pela necessidade do sexo, só que o cônjuge não tem tanto interesse nisso, vai ter problema. Qual é a maior frustração que temos, irmãos? Quando a gente quer ensinar os nossos filhos uma coisa que é importante para nós, e ele, criança, não vê a menor importância naquilo, porque não tem a ver com o mundo dele. Às vezes é assim, irmãos, o cônjuge, um amigo, a gente quer inserir, ele quer enfiar na cabeça dele algo que não faz parte do mundo dele. Por que é importante a gente conhecer as pessoas melhor? Porque a gente vai se movimentar mais no que é importante para eles. Ah, Juliano, então eu só vou agir por interesse e necessidade? Não, isso é amor. Irmãos, quando Jesus entrou num corpo, nasceu, se fez carne, o Verbo se fez carne e caminhou entre nós. Jesus fez isso, Deus fez isso para poder interagir com o homem da forma que o homem entende. Muita coisa que a gente lê na Bíblia sobre as manifestações de Deus, que Deus ouve, Deus toca, isso é uma forma da gente entender como o ser humano se movimenta. Porque se Deus falasse na linguagem dele, espiritual, a gente não ia entender nada. Então às vezes a gente tem que falar de uma forma que a pessoa entenda. Você compreende isso em nome de Jesus? E a gente precisa aprender, irmãos, a falar na linguagem das pessoas, na linguagem dos nossos filhos. É importante, porque Deus desceu da sua glória, Ele se abaixou para conseguir se comunicar com a gente. E a gente não tem a sensibilidade de fazer isso muitas vezes, porque não é interessante para nós, não é necessário. Vamos continuar o texto aqui de Efésios. Abra comigo aí de novo Efésios 1. Do 18 em diante. Vamos ler do 15 em diante para a gente ler tudo e entender. Olha só que lindo isso. Efésios 1 do 15 em diante. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, existe uma herança para você junto com os santos. Irmãos, quando a gente não entende isso, a gente fica buscando a Deus pelo que a gente precisa. Só que quando a gente entende quem a gente é em Deus, a gente descobre que a gente já tem tudo. Juliano, eu já tenho dinheiro, eu já tenho uma fortuna, a minha conta bancária não diz isso. Irmãos, o apóstolo Paulo fala
Se nós buscamos a Deus pelas coisas perecíveis, somos os mais miseráveis dentre os homens. Tem tradução que fala: se nós buscamos a Deus pelas coisas terrenas, somos os mais miseráveis dos homens. Porque Jesus, ele ensina em Mateus 6, ele fala: não andem ansiosos com coisa alguma, com o que você deve comer, com o que você deve vestir. Então a gente fica ansioso: será que vai dar o dinheiro para pagar as contas esse mês? Será que eu vou ter roupa para vestir, comida? Se a gente consegue verdadeiramente descansar em Deus, esse é um ano de descanso, porque se a gente fizer isso, a provisão virá. É interessante, irmãos, que o texto fala que os pássaros não trabalham, as plantas não tecem e se vestem. E você acha que o nosso Pai não vai cuidar de nós em tudo que nós precisamos? Só que o problema é que a gente busca a Deus pelas nossas necessidades. Juliano, mas eu vou buscar a Deus para quê? Para conhecê-lo. Essa é a oração do apóstolo Paulo, que vocês conheçam Ele. Vamos continuar aqui o 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder. A gente começa a crer em Deus pelo seu poder. O povo de Israel foi tirado do Egito, viu o poder de Deus manifestando, mas Deus queria que eles conhecessem Ele. Não o Deus que liberava maná do céu, fazia água sair da rocha. Deus queria uma relação de pai e filho, que o povo nunca entendeu. Versículo 20: que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e colocou a sua própria direita nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. O nome que Deus deu para Jesus, Ele está acima de todo principado, toda potestade, todo nome que se nomeia, neste tempo e no tempo que há de vir. Então tudo que tem um nome está debaixo do nome de Jesus. Tudo. Se a enfermidade tem nome, ela está debaixo do nome de Jesus. Se uma luta vem e tem nome, está debaixo do nome de Jesus. Você entende isso? Quando a gente, irmãos, por que nós estamos lendo isso? Porque, irmãos, tempos difíceis vieram sobre o mundo. Só que esse tempo difícil tem nome. Tem ou não tem? Deram nome, deu nome, está debaixo do nome de Jesus. Falta de dinheiro, tem nome, está debaixo do nome de Jesus. Você entende isso, irmãos? 21. Muito acima de todo principado e poder e potestade. Já li isso aqui, o 22. E colocou todas as coisas sob os seus pés, e o fez ser cabeça da igreja, sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O que Deus quer revelar para nós? Ele quer que a gente conheça a sua plenitude, e essa plenitude já está dentro de nós. É o que o texto diz. Às vezes a gente busca fora algo que já está dentro de nós. 1 Coríntios 6,13 fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Desculpa, é 1 Coríntios 3,16. Eu errei. É 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Então toda a plenitude de Deus está onde? Dentro de você. Por isso que nós temos que saber quem nós somos em Deus. Você não é qualquer um, você é filho, você é filha. E por isso, por sermos filhos, Ele vai fazer com a gente o que Ele fez com Jesus. Se você morrer, um dia Ele vai te ressuscitar. Irmãos, essa é a maior promessa. A
A maior promessa não é da riqueza, ouro, prata. A maior promessa dele é a ressurreição no último dia. É isso que nós temos que buscar. Nós precisamos crer que como filhos, ainda que nos importe sofrer, nós temos uma herança com os santos. Deus, na sua soberania, tem 3 atributos intransferíveis: onisciência, onipresença e onipotência. Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, amém? Então não vá orar para informar a Deus o que está acontecendo. Deus, o Senhor não sabe o que aconteceu comigo essa semana, Ele sabe. O Senhor não faz ideia, Deus, da luta, do problema, Ele sabe. Então eu não posso entrar num ambiente de oração para querer ser um jornal informativo, amém? Então vá para o ambiente de oração, para o que é essencial para a sua vida, o que é o mais importante, que é conhecê-lo, saber o que o céu está obedecendo a Deus nesse momento. Por que eu tenho que saber no que o céu está obedecendo a Deus? Porque é assim que eu tenho que obedecê-lo aqui na terra. O que o céu está fazendo nesse momento é o que a terra tem que fazer. A terra inteira, se a terra inteira não, mas a minha casa sim. Você entende isso? Para que a vontade dele seja feita aqui, como é feita no céu. No céu não há desobediência, há só obediência. Nós queremos uma família que tenha diálogo. Você não quer que na sua casa as pessoas conversem, tem algum problema, senta a bater papo? Você quer ou não quer? Ou quer tudo escondido? Você quer a sua casa tudo escondido? Ninguém sabe de nada. A hora que vê, o filho casou, né? A hora que vê, a filha chega grávida. Não, estou casada há 3 anos, é que eu venho comer aqui todo dia. Se alguém quer uma casa assim, ou quer uma casa com diálogo, com transparência? Então é assim que a gente busca a Deus, com diálogo, com transparência, porque nós somos a família de Deus, não é o que a Bíblia diz? Então numa família tem que haver diálogo, onipresença. Eu falo muito sobre isso, irmãos. Nós temos que ter uma convicção que Deus está. Deus está. Então se você vai no banheiro, Deus está, irmãos. Você crê que Deus é onipresente? Ele está em todo lugar? Quem crê que Deus é onipresente? Então acredite em mim, irmãos. Até no inferno Deus está. Parece heresia isso, não parece? Só que Ele não seria onipresente se Ele não ocupasse todos os espaços. E a Bíblia fala que todas as coisas subsistem nele. Sabe quem que mantém o inferno funcionando? Deu para entender isso aqui, irmãos? Subsiste nele. Você entende isso, irmãos? Deus é onipresente, Ele está. Então em todo lugar que você for, tudo que você fizer, Deus vê e Ele está. Isso deve gerar temor no nosso coração e honra. Eu sempre falo isso, irmãos. A maior honra que eu dou no meu casamento para a Susan não é quando eu estou junto com ela, é quando eu não estou com ela. É a hora que eu mais honro o meu matrimônio. Um leito sem mácula, ele é honrado à distância. Eu já usei esse exemplo, eu vou dar. Eu trabalhava numa empresa, eu atendia indústria, eu viajava muito. E teve uma conferência uma vez de área de equipamento de segurança. E o meu suporte técnico, a minha secretária, ficava em São Paulo. A gente ficou uma semana no hotel, toda a equipe, a empresa inteira. E eles falaram assim: por que você não está saindo com ninguém? Ah, você está dando uma de crente aqui? Eu falei: não, aqui ninguém me conhece. A minha esposa não está aqui, meus amigos não estão aqui, a igreja que eu congrego não está aqui. Se tem um lugar que eu podia fazer errado, é aqui. Só que eu tenho convicção que Deus está vendo tudo que eu estou fazendo. Então eu não vou fazer nada. Não é por causa de você, não é por causa da minha esposa, é porque eu sei que os olhos de Deus estão sobre mim. Isso é convicção que Ele está.
Você vai lá, você vai para a Ucrânia, você tem convicção que lá Ele está. O salmista fala isso. Aonde eu subirei? No mais alto monte tu estás. Se eu descer no mais profundo abismo, tu está. Ele fala no versículo 4 do Salmo 119, ele fala: ainda que a palavra chegue à minha boca, tu sabes, Senhor. Então eu entro no ambiente de oração para conhecer Ele. Amém? Porque Ele já conhece você. Ele sabe as intenções do seu coração. Ah, Juliano, então eu não posso falar, não posso pedir? Pode. Mas esse não é o momento mais importante da sua vida com Deus. Não são as suas necessidades. Onipotência. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas Ele não quer que a gente se relacione pelo seu poder, mas pelo Pai que ama os filhos. É assim que Ele quer que a gente se relacione com Ele. O essencial não é o que Deus pode fazer, mesmo sabendo que Ele pode. Porque quando não for feito, eu falei e vou repetir, se Ele não manifestar o poder, eu vou me frustrar. Então Ele não quer que você se relacione com Ele pelo poder, porque assim o inferno se relaciona com Ele. O inferno só se relaciona com Deus, com o Deus onipotente. Porque além dele ser onipresente, onisciente, onipotente, Ele é Pai. Além de tudo isso, Ele é carinhoso e cuidadoso. São atributos que Ele transfere. Ele é um Pai que ama. Então é assim que nós devemos buscá-lo, como filhos, porque esse é o desejo do coração do Pai. Então que esse ano de 2021, irmãos, é um ano novo, o primeiro culto nosso. A gente teve o culto da virada lá em casa, tudo, mas esse é o primeiro culto que o objetivo nosso nesse ano seja conhecer mais a Deus. Essa foi a oração do apóstolo Paulo. Lê depois a carta aos Efésios. É uma carta muito... Eu tenho um estudo que eu dou só sobre essa carta. Tem muita coisa ali dentro. E ele começa no capítulo 1. Olha só que interessante, irmãos. O versículo 3. Ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas é quanto? É um pouco? Um gole? Uma parte? Todas. Irmãos, quando a gente entende isso na Bíblia, acaba os nossos conflitos interiores. Deus, será que o Senhor vai me abençoar? Ele já tem uma bênção espiritual liberada para nós. É lógico que muitas vezes não é o que a gente quer, não é da maneira que a gente precisa, mas como Pai, Ele sempre vai dar o melhor para nós, ainda que envolva a dor. Amém? Eu acho interessante que as pessoas falam, né? Tem gente que não, se não vem pelo amor, vem pela dor. Outro dia uma pessoa falou para mim, como está na Bíblia, se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor. Alguém já leu esse texto na Bíblia, irmãos? Não tem, né? Tudo que Deus faz é por amor, ainda que envolva dor. Ainda que envolva dor, é por amor. Amém? Na cruz tinha dor, no Getsemane tinha angústia, tinha dor, mas não era um derramar do amor de Deus? Sim ou não, irmãos? Fala, crente. Ou você acha que no sofrimento não tem amor? Ainda que envolva dor, é a pura manifestação do amor de Deus. Irmãos, eu falo que a ceia é o momento mais importante do cristão para com Cristo, porque é o momento que nós renovamos a nossa aliança, e é uma aliança de sermos um com Ele. Jesus fala: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. O apóstolo Paulo fala no capítulo 1 que Deus colocou Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós só somos corpo se temos parte com Ele. Se você não tem parte com Ele, você tem parte com quem? E é na ceia
que eu declaro quem governa esse corpo. E eu não sou todo o corpo de Cristo, eu sou parte dele, da igreja invisível, mas ela tem só uma cabeça. Só um governo existe sobre esse corpo. Não é o pastor Juliano, não é o apóstolo, o presbítero, não é, irmãos. É Cristo. Jesus é o cabeça. Ele é ainda, e Ele sempre será. Você crê nisso? E por que nós temos o pão? Porque Ele nos representa. Representa a humanidade. Por que Ele tem o suco de uva? Porque Ele representa a alegria, a presença do Espírito Santo. E por que Jesus se fez carne? Porque Ele entendeu a nossa humanidade. Ele sabe os seus limites, Ele sabe as suas fraquezas, Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe que você precisa de carro novo, Ele sabe que você precisa de dinheiro para pôr gasolina, Ele sabe que você precisa de roupa, que você precisa de um tênis novo. Ele sabe. Ele se fez carne. E Ele entregou tudo para nos ter por completo. Esse é o momento que eu declaro: Jesus, não há reserva dentro de mim. Não há. Porque se eu dou todo o meu corpo, o dinheiro não é o problema. Se eu confio, você confia toda a sua família nas mãos de Jesus? Quem pode falar amém? Então o seu dinheiro não é o problema. Você entende isso, irmãos? Não pode haver reservas. Eu vou entrar nesse negócio por completo, como Ele entrou. Não vai ter reservas. Você entende isso, irmãos? Quando eu entendi isso, irmãos, nunca mais nos faltou nada. Nem inimigo. Nem inimigo falta. Porque nós vamos ser pleno nele, então não vai faltar nem o bom nem o ruim, nem o amigo e nem o inimigo. Porque o inimigo ainda nos motiva a buscar mais a Deus. O momento ruim nos motiva a buscar mais a Deus. Sim ou não? Se quer ver um crente orar bastante, é quando ele passa por enfermidade, quando a casa dele passa por luta. Está tudo tranquilo, diminui o ritmo de oração, baixa a guarda. Então, eu olho isso e entendo verdadeiramente que todas as coisas cooperam. Não é para o bem daqueles que Deus ama, mas é para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então isso coopera para o seu bem. Eu vou perguntar de novo: você ama a Deus? De verdade? Então isso coopera para o seu bem. Porque a questão não é se Deus ama. Ele ama, irmãos, isso é incontestável. Ele ama. Entregou Jesus, matou Jesus na cruz por você, então Ele ama. O ponto é se eu amo mais a Deus do que tudo. E é nisso que nós vamos renovar nossa aliança nessa manhã com Ele. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Deus quer nos encher de poder, de virtude, para a proclamação do Evangelho. Ele quer que você receba a cura. Isso é o toque do poder. Mas Ele quer que você conheça mais e mais Ele, do caráter dEle. Nele não há sombra nem variação de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sendo tudo isso, Ele ainda te ama. É interessante que mesmo que você não ame tanto quanto Ele te ama, Ele te ama. A porção de amor que você dedica para Ele não altera o tanto que Ele te ama. Mas isso não é motivo para você amá-lo de qualquer jeito. Na verdade, esse amor tem que nos constranger para que a gente aprenda com Ele a amá-lo mais e mais. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por todo o teu cuidado com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nós não compreendemos tudo. Muitas vezes agimos por necessidade, por aquilo que é importante ou interessante para nós. Mas nós queremos agir mais pelo essencial.
E o essencial é a vida. E a vida está no Senhor. E o Senhor foi a luz, é a luz dos homens. É o que o Senhor fala através de João, no capítulo 1. Ele é a vida, e Ele deu a luz aos homens, mas os homens não o compreenderam. Nós queremos ser aqueles que, tocados no nosso entendimento, venhamos compreender mais do Senhor, conhecê-lo mais, a profundidade e riqueza e o saber do conhecimento de Deus, como está em Romanos. Nós sabemos que não temos condições de aconselhá-lo, mas como filhos queremos aprender do teu coração. Teu coração não há reserva, que não haja reserva no nosso coração em tudo que fizermos. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, desperta o nosso coração e a nossa mente para entendermos e crermos que o Senhor está no nosso meio, em todo o tempo, em tudo que fizermos, aonde nos movemos, o Senhor está conosco. Nos dá essa consciência e gera esse temor no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos sim o Deus de poder, mas nós queremos conhecê-lo mais do que o poder que está em Ti. Nos ajuda a compreender isso, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus.